Vamos falar mais sobre atividade econômica. Nós já tivemos o balanço aí da Confederação Nacional do Comércio, de serviços, o setor de serviços que já mostrava desaceleração mesmo antes da pandemia, e as indicações do setor industrial vão no mesmo sentido. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, divulgou hoje o balanço dos indicadores industriais, que revela, por exemplo, que o faturamento já tinha tido uma desaceleração antes do coronavírus, leva em conta aí o balanço 21 setores industriais, mas quem vai falar mais sobre isso é o Marcelo Azevedo, que é economista da CNI. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos nos assistindo, nos ouvindo. Bom, Marcelo, são poucos indicadores que vieram melhores nesse levantamento que vocês divulgaram hoje, não é? Mesmo o de faturamento, que ainda mostrou um crescimento em fevereiro na comparação com janeiro, mostrou uma desaceleração muito forte, né? O aumento desse faturamento na passagem de janeiro para fevereiro foi de 0,2%, enquanto janeiro, na comparação com dezembro, tinha sido 2,3%. Então, ainda era um crescimento de faturamento, mas foi um crescimento já bastante mais moderado na comparação mensal. E o outro índice que foi positivo foi de utilização da capacidade instalada, que também aumentou na passagem de janeiro para fevereiro. Os demais índices, especialmente aqueles ligados ao mercado de trabalho, emprego, rendimento, massa salarial, todos estes mostraram queda na passagem de janeiro para fevereiro desse ano. Agora, Marcelo, a indústria atravessou o último ano toda com essa dificuldade de engatar um crescimento mais contínuo, mais vigoroso. Tinha aquela história dela deixar bem para trás o nível que estava antes da recessão econômica, e agora esses problemas tendem a se acentuar, não? A questão de emprego, questão de investimentos, que a indústria também sentia aí um nível muito baixo de investimentos. Como é que você vê o cenário daqui para frente quando começarem a aparecer os reflexos da pandemia? Exato, a gente está com esses números ainda de fevereiro, então ainda não captam tudo que pode estar acontecendo, tudo que está acontecendo com relação à economia brasileira e à indústria, né? A gente tinha no início do ano uma previsão de investimento, as próprias previsões de crescimento também estavam mais significativas, e isso tudo muda muito, né, com o que está acontecendo, e esses números de fevereiro pouco ajudam para explicar o que pode estar acontecendo agora em março para frente. De fato, a indústria vinha com uma dificuldade de recuperação no ano passado. Dezembro e novembro já haviam sido um pouco decepcionantes nesse sentido, e aí janeiro tinha trazido algum ânimo, né, com uma recuperação mais forte, tanto nos nossos números aqui de faturamento, de UCI, como também o número de produção da industrial, compensando a queda que tinha tido no ano passado. Então, o que parecia que ia acontecer era pelo menos uma manutenção no ritmo de crescimento que a gente viu no ano passado, que ainda era pouco, mas com uma expectativa que, quem sabe, talvez até aumentasse. Agora, com o que vem acontecendo, dificilmente isso vai se manter sequer esse ritmo de recuperação moderado, talvez em um segundo momento, mas é muito cedo até para saber quando e como isso pode acontecer. São muitas variáveis aí, muitas coisas novas acontecendo e efeitos tanto de uma série de ordens sobre a produção industrial. A gente vê problemas na demanda inicialmente, né, porque a demanda fortemente caiu para a maioria dos produtos industriais, não todos, existem alguns até que aumentou. Isso a gente começa a perceber pela notícia, naturalmente a gente percebe isso, mas nenhum número ainda capta isso, né? A gente está falando ainda de fevereiro, quando vê os números. Mas, enfim, a gente tem efeitos por conta de restrição de produção, por conta de falta de insumos, mas também, no caso mais extremos, por conta até de falta de empregados. Enfim, é uma série de efeitos que para exportação, de financiamento, de produção, de demanda, enfim, é uma série de efeitos com as demandas, com as medidas também acontecendo ao mesmo tempo, que vem no sentido contrário. Desse caldo, a gente não consegue saber ainda quais são os setores que poderão ter um resultado menos negativo ou até positivo, e outros que poderão ter um resultado mais complicados nesses meses de abril e de março e de abril. Por isso é muito difícil tentar traçar um cenário para os próximos meses. Isso vai começar a aparecer com os índices de confiança ainda nesse mês.
A própria nossa sondagem industrial também no final do mês já vai começar a trazer alguma luz sobre o que está acontecendo, sobre o que esperar dos dados de março e de abril. E a indústria acaba sendo afetada também pelo cenário internacional, porque você falou essa questão da demanda doméstica, porque a indústria pode até continuar trabalhando, ela não tem aquelas restrições diretas como do comércio nas cidades, não é, de bares, restaurantes, só no delivery, a indústria pode continuar trabalhando. O problema é que tem estoques, já estava abaixo da capacidade instalada, assim, bem abaixo, e a demanda internacional também caiu. A EMC está com previsões bastante negativas quanto ao ritmo do comércio internacional. Exato, a gente estava com uma recuperação na demanda interna que já não era muito grande, e essa recuperação fica completamente sob cheque, se o que pode acontecer na saída dessa crise, que vai acontecer com a demanda, até porque as empresas continuam trabalhando, mas sem a demanda, muitas até partiram para férias e interromperam a sua produção, não por impossibilidade, mas porque houveram muitos cancelamentos de pedidos, houveram muita inadimplência, né, que está afetando também, inclusive, a situação financeira das empresas. E lá fora a mesma coisa, né, talvez, dependendo aí do parceiro, até em maior significativo ainda, as restrições e os problemas que a gente pode ter para conseguir as exportações. Começou ali na China, mas agora está no mundo inteiro. E nossos parceiros aqui também na América Latina, a Argentina, que já estava com uma dificuldade imensa na economia, que já estava afetando fortemente as nossas exportações, certamente não vai ter uma melhora significativa agora, quem sabe um pouco mais para frente, mas não era, mas enfim, a indústria pode não estar sendo restrita de operar naturalmente, como outros serviços, como os serviços, a maioria deles, mas sem demanda não tem escapatória, senão já estocado, como você estava falando, e com uma utilização da capacidade instalada já aquém do que estava, do que era o ideal, precisa também reduzir a produção. Agora, a indústria foi dos setores que menos reagiram em termos de oferta de emprego. Você acha que dá para segurar nessa fase de transição, principalmente se a gente considerar as grandes indústrias que têm maior fôlego financeiro e precisam de uma mão de obra qualificada e vinham investindo muito nisso para tentar aumentar a produtividade, né, para garantir uma condição melhor de oferta de produtos, de redução de custo? Você acha que segura mais o setor? Exatamente esse é o ponto, Denise. É muito custoso. Todo o treinamento que é feito nos empregados da indústria, né, existe uma série de necessidades de treinamento, muitas vezes pesadas, e na demissão você perde todo esse treinamento, você perde esse profissional, e depois, na hora de recontratação, você teria que fazer isso novamente. Então, uma decisão muito custosa. Em outras crises, claro que a natureza dessa crise é bastante diferente, o que até prejudica as nossas expectativas, quando a gente quer falar de PIB, de produção industrial. Mas em outras situações, em outras crises, o emprego costuma reagir muito mais tarde, apenas num agravamento ou numa duração maior da crise, que aí sim a indústria passa a perceber, nossa, a gente vai ter que ficar algum tempo nesse nível mais baixo de atividade, então a gente vai ter que trabalhar nessa nova realidade. Está muito incerto nessa situação, na verdade, então por conta disso não dá ainda para prever, mas também dificilmente isso vai acontecer já diretamente no primeiro momento, dado isso que você falou, a questão toda de treinamento, que é muito necessária na indústria e é muito custoso para a empresa, para abrir mão disso no primeiro sinal. E, de novo, muita incerteza. Então, a gente vê que tem uma necessidade aí de calma para tentar passar para tentar entender o que pode acontecer, como vai se portar a economia no pós-crise aguda, no momento que começar a abrir novamente, e aí sim tomar essas decisões necessárias para ela. Nós conversamos com Marcelo Azevedo, que é economista da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde.